Já pode falar? Pode. Oi. Vai. Tudo bem? Hoje a gente vai apresentar umas coisas sobre moeda. Pessoal, eu vou apresentar uma delas. Essa daqui e essa daqui. Elas não são diferentes? Elas não são iguais, né? Ok. Por que tem essas carinhas sorridentes? Porque estão falando com você, mandando sorrisos. Ah, Estão gostando da sua apresentação. esse daqui é um pau, né? É um pau. Não é tão diferente quanto um lápis. Ele é parecido com um lápis, só que não é um lápis. Tem uma coisa fugindo aqui, hein? Aqui. Um hamster. Um hamster de arco-íris. Ele é mentira. Só que ele é muito fofinho. Ele tem um pelo bem fininho que nem dá pra ver. É. Agora, pessoal, eu vou apresentar a coisa mais enorme. Ok. Pessoal, eu vou me apresentar a coisa mais enorme. Esse daqui é um laudo de figurinhas. É a figurinha da Topa. As figurinhas, eu já acabei todas elas. Quer ver como tá o laudo agora? Pra que tem essa mão? Pra que tem essa mão? Hã? Pra que tem essa mão? Pra quê? Pra mostrar. Por que tá querendo mostrar agora? É, você não vai mostrar o seu álbum? Tá querendo que eu mostre o que tem dentro dele? Aham. Ai, vou botar na primeira parte, pessoal. Viu, pessoal? Assim como que é um laudo. Vou botar na segunda parte, pessoal. Vou ficar botando quer acabar. Viu? Meu amor, agora o papai precisa começar a aula dele. Não, é só mais 2. Tá. Esse daqui não é justo, pessoal. Esse daqui também não é justo. Ah, essas figurinhas são as que eu já colei. E também, essas aqui são uma e eu vou botar mais bonita, pessoal. Quer ver? Ela ficou meio engraçada assim. Ó, olha aqui, pessoal. Pra que é essa talinha fofa? Eles estão mandando carinhas fofas pra você. Pra quê? Pra dizer que tá gostando da sua apresentação. Mas não é apresentação. Da sua aula. Aula? Meu amor, agora o papai tem que começar a aula dele, tá bom? Eu posso ficar no seu tono? Pode. E aí eu vou apresentar mais uma coisa. Por enquanto eu vou ficar
desenho no desenho, tá? Ok. Eles querem muito que eu fique apresentando. Papai. Eles queriam, agora é a vez do papai. Boa noite, boa noite, boa noite. Estávamos agora com a minha assistente maravilhosa, linda Cecília. Boa noite, Manuel. Boa noite, Osana. Boa noite, Carlos. Oi, meu amor. Tchau, pessoal. Boa noite, Papai, Felipe. você pode Lucélia, pegar. boa noite. José Nascimento, muito boa noite. O que você quer, meu amor? O papel. Aqui, ó. Você pegou 3, quer dizer. Pega o seu e o resto você devolve. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Bismarck CKO, lá de Conceição. Boa noite, Angra Silva. Boa noite, Celso Antônio. Boa noite, seja bem-vindo. Girlânia, boa noite. Nicláudia, boa noite. Marcos PKE, boa noite. Janaína Iona. Olá, Cecília, linda. Oi, boa noite. Meninos, agora que nós tivemos o início da nossa live com a minha querida Cecília, que ela disse que queria aparecer antes de mim no início da aula, e por isso ela começou aqui apresentando as coisas dela. Nós vamos falar um pouquinho sobre Tocantins, lembrando que o vestibular do UFT ocorre no dia 23, no próximo domingo. Wesley Bianca Reis. Boa noite, professor. Obrigado sempre por suas aulas topíssimas. Aqui de Cidade Ocidental, forte abraço. Abraço, meu amigo Wesley. Boa noite, Márcio Nunes. Boa noite, Edivan. Boa noite, Luísa Jesus. Boa noite. Ok, meninos. Lore Caluz, boa noite. Deixa a assistente ficar. Oh, meu Deus do céu. A assistente foi desenhar agora. Laísa Vitória, boa noite. Ó, hoje nós vamos falar sobre um assunto referente ao nosso querido estado do Tocantins, a vegetação do Tocantins. Professor, é importante demais. Cai em prova? Com certeza. Professor, vai cair na UFT? Sim. Como é que você sabe? Fui eu que fiz a prova. Professor, você está falando sério? É claro que não. Que isso. Meu amor, deixa eu dar um tchau aqui para os coleguinhas. Boa noite para eles. Quer falar que você já vai? Você quer despedir? Mas eu vou mostrar o desenho, lembra? Você vai mostrar o desenho? Sim. Você vai desenhar e depois você mostra. É. Tá. Ela vai desenhar e depois mostra o desenho. Rose Moreno, nova sua iniciativa independente de ser deputado, professor sempre será. Eu já mostro? Não, eles aguardam você mostrar o seu desenho. Você pode desenhar, tá bom? Ana Patrícia, Laiane, boa noite. Eu já mostro, né? Lá do churrasqueiro, uma amiga Brando. Mas Oi? eu já mostro, né? Vamos lá, meninos. Falar um pouquinho sobre vegetação. Antes de mostrar algumas imagens aqui para vocês, só relembrando o seguinte. Para falar de vegetação, tem que falar do clima do Tocantins. Tá meio escuro aqui, impressão minha. Pronto, deu uma melhorada. Para falar de vegetação, a gente tem que falar de clima do Tocantins. Professor, qual o clima do Tocantins que pode ser abordado na prova? E aí, Rogério de Colinas? O clima do Tocantins é tropical, semi-úmido. Professor, se na prova falar apenas tropical, tá certo. Se na prova falar apenas semi-úmido, tá certo também. Se na prova falar tropical continental, tá correto do mesmo jeito. Tropical continental, tropical, semi-úmido, tropical semi-úmido, tá tudo certo, ok? São palavras sinônimas aí. Ok, abençoe a todos nós, Carlos Roberto, obrigado. Genisa Ribeiro, boa noite. Simone Aires, boa noite. Agora já sei qual é o clima? Pronto. Professor, o clima do Tocantins ele tem 2 períodos bem definidos. Um período chuvoso e um período seco. Correto? Correto. O período chuvoso se concentra em qual estação do ano? O período seco em qual estação do ano? Ao contrário do que muita gente pensa, nosso clima é tropical, com verão chuvoso e inverno seco. Uai, professor, mas no período de seca não é o período de praia aqui de Rio? E esse período de praia não é verão? De forma alguma. O período de praia é período de inverno. Olha só, a estação do ano do verão ela é de dezembro a março. De 21 de dezembro a 21 de março. De 21 de dezembro a 21 de março é a época que mais chove. Então, nosso verão é chuvoso. E a seca mais intensa é no inverno. O período de seca vai de maio a setembro. Mas a estação do inverno é de junho a setembro. De 21 de junho a 22, 23 de setembro. Então, nós temos um verão chuvoso, que é de dezembro a março, e o inverno seco, de junho a setembro. Tudo bem aí? Meu amigo Naldo, boa noite. Abraço, Naldo.
Tropical típico também, o Celso Antônio está falando, professor, e tropical típico? Está correto, tranquilamente. Graziele, e aí Grazi, boa noite, seja bem-vinda. Girlândia, professor, fala um pouco sobre o concurso de educação SEDUC, vaga para nutricionista. Girlândia, a notícia que eu obtive não é das melhores. Eles querem fazer o concurso de educação exclusivamente para professores, tá? Então, pelo que me parece, não vai ter vaga para nutricionista. Infelizmente. Ô Grazi, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela amizade. Gratidão, amizade muito boa e sincera que surgiu aí. Foi uma das coisas boas que a política traz pra gente. Ó, deixa-me ver aqui outro comentário. O Eusdren, professor, você poderia fazer uma live comentando sobre política do estado de Tocantins? Olha, podemos, relatando desde o aspecto do início do cenário político do Tocantins até o momento atual, até mesmo porque isso também pode ser abordado em prova, mas vamos deixar então para a próxima aula da semana que vem, ok? Simone, boa noite. Boa noite, boa noite. Vou utilizar aqui algumas imagens agora para nós falarmos um pouco sobre a vegetação. A vegetação, aliás, antes de usar as imagens, deixa eu comentar uma coisa com vocês. No Tocantins se encontram três vegetações principais, tá? É claro que aqui predomina no estado a vegetação de cerrado. Professor, o cerrado é a vegetação predominante no estado do Tocantins? Sim, 87% do Tocantins é vegetação do cerrado, 87%. 10% do Tocantins é floresta amazônica. Então, se eu pego o cerrado e floresta amazônica, 87% do cerrado mais 10% da floresta amazônica, você já tem 97% do estado. Professor, 2,5% do Tocantins é floresta estacional. Exato, floresta estacional são aquelas árvores no meio do cerrado que em determinada estação do ano, por isso que é chamado de estacional, em determinada estação do ano as folhas das árvores caem. O ipê é um exemplo disso, cujas folhas caem durante o período de seca, certo? Então pertence à chamada floresta estacional. Professor, tá, cerrado 87%, floresta amazônica 10% e floresta estacional 2,5%. Esses três biomas já representam 99,5% do estado do Tocantins, da vegetação do estado do Tocantins. Ok aí? Maravilha. Professor, o cerrado, o que eu preciso saber sobre o cerrado, que é abordado na prova da UFT, que é abordado em provas de concurso? Meninos, o cerrado é uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Professor, o que quer dizer vegetação herbácea? Herbácea é vegetação de gramíneas. O que são gramíneas? É mato. Aquilo que não é árvore é vegetação herbácea. Grama é classificado como herbácea, certo? Mato, que às vezes no período chuvoso chega até 2 metros de altura, é classificado como vegetação herbácea. Amanda Casaroto, e aí Amandinha, minha futura médica, nossa futura médica. Tudo bem, Amanda? Faixa de transição. Nós vamos comentar sobre ela daqui a pouco. Eu preparei um conteúdo aqui sobre a faixa para lançar na aula de hoje, tá? Um momentinho. Então, cerrado é vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. O que é a vegetação herbácea, professor? Gramíneas, mato, que pode ser desde vegetação rasteira até 2 metros de altura. Não sendo árvore, não tendo caule, mato é vegetação herbácea. Professor, e o que é vegetação arbustiva? São as árvores menores que atingem até 6 metros de altura. Herbácea é gramíneas, é o mato. Arbustiva são as árvores que atingem até 6 metros. E vegetação arbórea são as árvores que chegam até 10 metros de altura. Ok? Herbácea, arbustiva e arbórea. Herbácea são gramíneas, arbustiva, árvores menores, arbórea, árvores maiores. Arbustiva até 6 metros, arbórea até 10 metros. É claro que nós temos algumas espécies do cerrado de classificação arbórea que chegam a 12 metros, que chegam a 14 metros, mas como a imensa maioria vai até 10, as provas costumam mencionar a vegetação arbórea com até 10 metros de altura. Tudo bem? Entendemos o que é a vegetação herbácea, o mato, arbustiva, as árvores menores, e a arbórea, que são as árvores maiores. Ok. Professor, e daí? E daí que todo mundo aqui, acredito eu, conhece pé de piqui, que é uma das árvores mais conhecidas, típicas do cerrado, né? O pé de piqui, ele tem caule torto, ele tem casca grossa, ele tem folha áspera. A vegetação do cerrado, de uma forma geral, ela tem essas características. Caule torto, casca grossa, folha áspera. Quando eu falo de características do cerrado, caules tortuosos, casca grossa, folha áspera. Professor, e a raiz? A raiz, a profundidade da raiz é abordada nas provas. E a profundidade da raiz leva o candidato à dúvida. Professor, por quê?
Porque o cerrado possui raízes que atingem até 20 metros de profundidade. Algumas espécies podem chegar até 30 metros de profundidade. Professor, por que o cerrado tem raízes profundas? Porque durante o longo período de seca, para sobreviver, puxa água do subsolo, certo? Puxa água dos lençóis freáticos, dos aquíferos. Professor, então o cerrado ele tem essa característica de raiz profunda. Tem caule torto, casca grossa, folha áspera e raízes profundas. Professor, tá, entendi um pouco. Relembrando, o clima é tropical, o tropical semiúmido, o tropical típico, o tropical continental, com verão chuvoso e inverno seco, certo? O período de chuva é de outubro a abril e a seca de maio a setembro. Só que a estação do ano do verão, que é de dezembro a março, é a época que mais chove no período chuvoso. Então o verão é chuvoso e o período de inverno é de junho a setembro. Então é a época mais seca, certo? Ok, verão chuvoso e inverno seco. Cerrado é vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Herbáceas são gramíneas, o mato até 2 metros de altura, de raceira a 2 metros de altura. O arbustiva são árvores que chegam até 6 metros e arbórea, árvores até 10 metros. Ok. E Oliveiras, boa noite. Ok. Sol Rodrigues, como comprar as apostilas? Sol, são gratuitas, Sol. E eu forneço gratuitamente. Vou até colocar aqui o link. O link não, meu WhatsApp, para vocês enviarem um WhatsApp aí solicitando a apostila. Eu já tinha até esquecido de colocar aqui. Toda aula eu coloco 84857576. Apostilas grátis de Geografia e História do Tocantins. Você não chama mais a aula, não? Oi, amor. A aula acabou? Não, a aula não acabou, não. Liacena, boa noite. Seja bem-vinda. Edileide Ribeiro, boa noite. Joana, boa noite. Nogueira. Quem não está seguindo ainda, por favor, eu agradeço a Joana que está seguindo. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. O Will Dias está falando chuva sempre no final de outubro. Will, o mês de outubro já é classificado como mês de chuva, apesar da chuva ainda estar em fase inicial, certo? Novembro a chuva amplia-se e dezembro a intensidade é muito maior. Por isso, dezembro a março, que é verão, dezembro a março é nosso verão chuvoso. Ok aí? Policial Objetivo, boa noite. João Filho, boa noite. Helena, que saudade que eu estava dessas aulas. Ô, Helena, que carinho. O Celso Antônio está falando, cadê a chuva? Rapaz, chuvas em áreas isoladas. É porque não está ocorrendo exatamente onde você está. Só por isso. Ok. O Celso tinha colocado, cadê a CU? E ele estava querendo escrever, cadê a chuva, né? Pois é. Vamos lá. O Francisco está falando assim, professor, a região do Tocantins já foi coberta pelo mar. Eu já escutei esse comentário, é verdade? Procede. Já foram encontrados fósseis de seres marinhos na região do Jalapão, o que leva a crer que essa região do estado do Tocantins já foi coberta, sim, pelo mar, há milhares e milhões de anos atrás. Giovanni Rocha Mello, que dia vem dar aula em Paraíso, sentindo falta. Giovanni, acho que amanhã. Nós temos aula aí em Paraíso, viu? Amanhã em Paraíso, na sexta-feira em Araguaína, quinta-feira eu não lembro onde vai ser. Ok, Cláudia Magalhães, boa noite. As nossas aulas presenciais. Já terminou? Terminou não, gatinha. Você já quer mostrar seu desenho? Ah, não. É porque eu achei que já terminou. Vou mostrar pra vocês ela ali desenhando. Não pode. Não pode, ela disse que não pode. Tá bom, papai não vai mostrar. Ok, meninos. Xandão, professor, qual a dica que você daria dos tópicos para estudar geografia e história de Goiás? Xandão, vegetação sempre cai, ciclo da mineração do ouro cai, em relação ao relevo da região cai, sobre as chapadas que existem em Goiás, sobre as cidades históricas de Goiás. Tudo isso é importante, é claro, sobre o surgimento de Brasília, ok? E de Goiânia, a capital. Fazendo a relação desde Goiás Velha a Goiânia.
A Laiane Paiva, e em Guaraí quando haverá aula? Laiane, é verdade, a gente tem que fazer aula em Guaraí, né? Tem que combinar. Não tem definida a data para Guaraí ainda. Início Daniel, aguardando sua aula presencial aqui no Bico, boa noite. Onde será a aula de sexta em Araguaína, Laísa Vitória. Laísa Vitória, sexta-feira vai ser lá no Colégio 9, que fica no prédio da Facite. Entra em contato com eles, ou então manda um WhatsApp para mim depois, que aí eu mando para ti o contato de alguém lá para ver se abre, se ainda tem vaga para poder abrir para ti, tá? Obrigado, Carla Roberta. José Nascimento, como faz? Depende da cidade, José Nascimento. Eu sei que em Araguaína já é fechada, em Paraíso já é fechado, mas eu acho que ainda há vaga para poder, eu falo fechado porque já tem um público específico, mas deve ainda haver vaga para poder, quem quiser, aluno externo, poder participar. Tudo indica, o Will Dias, sobre o concurso da Polícia Civil. Ok, vamos agora iniciar aqui um pouquinho. Eu havia comentado algumas características da vegetação, certo? Lembrando que solo ácido também é uma característica do cerrado. Ácido e de baixa fertilidade. Professor, para corrigir a acidez do solo do cerrado, o que se faz? Meninos, para corrigir a acidez se faz a calagem, também chamada de calcarização. Professor, o que é calagem? Manda um WhatsApp para mim que eu respondo tudo depois, tá? Agora fica mais difícil. Aula em Paraíso é lá no Federal, cursinho federal. Calagem ou calcarização é a adição de calcário ao solo. O calcário é um mineral hoje extraído em maior quantidade do subsolo do Tocantins, certo? Exatamente com o objetivo de promover a redução da acidez do solo do cerrado e favorecer assim o desenvolvimento da agricultura. Tá? Professor, o solo ácido de baixa fertilidade e também tem forte concentração de ferro e alumínio sobre a superfície. No cerrado tem forte concentração de ferro e alumínio. Então, quando se fala em característica do cerrado, vamos lá? Predominância de vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, caule tortuoso, casca grossa, folha áspera, raízes profundas, solo ácido de baixa fertilidade, forte concentração de ferro e alumínio sobre a superfície. Agora, o cerrado ele é classificado, tem algumas classificações: campo limpo, campo sujo, cerrado típico, ou chamado stricto sensu, ou chamado sentido restrito, e cerradão. O que é o cerrado campo limpo? Em Porto Nacional, lá no IFTO, que eu fui lá, dei uma préviazinha e ficaram de marcar para mim ainda em outubro. Tem que conversar com o diretor lá do campus para ver a data que vai ser definida, ou com o professor Sebastião, tá? O que nós temos aqui, ó. Aqui eu tenho o que nós chamamos de campo limpo. Professor, o que é campo limpo? Deixa eu desativar os comentários aqui, rapidinho. Obrigado, Ana Patrícia. Só vou desativar rapidinho, tá? Tá vendo aí a vegetação do cerrado? Tem algumas áreas do cerrado que você praticamente não tem árvores. Essa vegetação herbácea predominante é o que nós chamamos de campo limpo. Oi, amor. Ainda não, princesa. Minha filha tá doida, tava morrendo de sono, agora tá se dedicando ao desenho para vocês. Vamos lá. Você está percebendo que nessa região do cerrado você praticamente não tem árvore nenhuma? Onde predomina vegetação herbácea ou vegetação de gramíneas? Então aí você tem o que nós chamamos de campo limpo. Professor, tá. Campo limpo, já entendi o que é. O que é campo sujo, professor? Diz para mim agora. Aqui, ó. Você está percebendo que você tem vegetação herbácea e você tem algumas árvores, certo? E árvores de menor porte. Lembra que eu havia falado de que o cerrado é uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea? Pois é, quando eu falei para vocês que o cerrado é uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, que herbáceas são gramíneas, o mato de até 2 metros de altura, não são árvores, é mato, certo? Pode desde grama ao mato que chega a 2 metros de altura no período de chuva, e a vegetação herbácea. Arbustiva são as árvores que chegam até 6 metros de altura, e arbórea as árvores que chegam a 10 metros de altura. O que nós temos? Nessa imagem você percebe claramente a presença da vegetação herbácea, das gramíneas, do mato, e a presença da vegetação arbustiva, que são árvores menores. Professor, então aí eu tenho o que nós chamamos de campo sujo. Perfeito. Então já havia a classificação de campo limpo, só herbácea, e campo sujo, herbácea e arbustiva, mato e árvores menores, ok?
Já sei o que é campo limpo, predomínio de herbácea, campo sujo, herbácea arbustiva. Agora vamos entender o que é cerrado stricto sensu. Stricto sensu. Professor, o que é cerrado stricto sensu? Cerrado stricto sensu, você está percebendo que aí eu tenho vegetação herbácea? Está vendo o mato aí embaixo? As gramíneas? Está percebendo que nós temos aí nesse meio árvores menores e árvores maiores? Pois é, aí eu tenho cerrado stricto sensu. Vegetação herbácea, vegetação arbustiva e vegetação arbórea. Quando eu tenho os 3 estratos, herbácea, arbustiva e arbórea, é chamado de cerrado stricto sensu. Também chamado de cerrado sentido restrito. Cerrado sentido restrito. Cerrado stricto sensu. Ou chamado cerrado típico, é quando apresenta os 3 estratos. Herbácea, que é o mato, arbustiva, as árvores menores, e arbórea, as árvores maiores. Percebam vocês agora a diferença do cerrado stricto sensu para o cerrado campo sujo. Olha aí a diferença de imagem. O campo sujo, herbácea e arbustiva, gramíneas e árvores menores. E agora a diferença para o cerrado campo limpo. Olha aqui. Está vendo aí a diferença entre os 3? Campo limpo, só vegetação herbácea, só gramíneas. Campo sujo, quando eu tenho a presença dos 2, herbácea e arbustiva, gramíneas e árvores menores. E cerrado stricto sensu, quando eu tenho a presença dos 3 estratos, herbácea, arbustiva e arbórea, gramíneas, árvores menores, no meio de árvores maiores. Professor, me diga uma coisa, isso cai em prova? Meninos, isso caiu na prova da Unirg, não somente nela, mas na prova da Unirg mostrava uma foto em preto e branco, onde deixava claro naquela imagem as gramíneas, as arbustivas e as arbóreas, o mato, as árvores menores e as árvores maiores, e perguntava que tipo de vegetação encontrada em solo tocantinense era apresentado naquela imagem acima. Sabe qual era a resposta? Stricto sensu. Tava assim, ó, de gente que errou. Porque falou stricto sensu, nunca ouvi falar nisso. Gente, stricto sensu, sentido restrito, é o cerrado típico, é o cerrado tradicional, que apresenta os 3 estratos, herbácea, arbustiva e arbórea. Tá claro isso aí? Ok. Professor, mas tem uma outra classificação do cerrado também, chamado de cerradão. O que é o cerradão, professor? Meninos, cerradão é quando você tem, tá percebendo aí, as árvores maiores? Tá vendo aí que são bem maiores essas árvores? Que você tem um predomínio significativo, é porque tem uma estrada aberta aí do lado. Mas quando você tem árvores muito maiores, todas juntas ali, aí você tem o que nós chamamos de cerradão. Vou pegar outra imagem de cerradão aqui para vocês. Aqui, ó. Também outra estrada do lado, né? Tá vendo? Essas árvores grandes ali, juntas, uma mata mais densa, mais fechada. Isso aí é cerradão. Professor, parece floresta. Exatamente. O cerradão são árvores de porte florestal, localizadas normalmente em regiões que chove mais. Professor, eu tenho cerradão em regiões mais chuvosas? Tenho. Eu tenho cerradão que são árvores de porte mais desenvolvido. Exatamente. Localizadas em regiões mais úmidas do estado. Na transição com a floresta amazônica, eu tenho cerradão. Em costas de serras, quando chove mais em costas de serras, tem regiões de encosta que têm uma intensidade de chuva maior, eu tenho também a classificação do cerradão, ok? Relembrando a vocês então, nós tivemos aí 4 classificações do cerrado. Campo limpo, predomínio de herbácea. Campo sujo, herbácea e arbustiva. Vou colocar novamente as imagens para relacionar. Campo limpo, predomínio de herbácea, tá? Campo sujo, predomínio de herbácea mais arbustiva, gramíneas mais árvores menores. Cerrado típico, também chamado de stricto sensu ou sentido restrito, que tem a vegetação herbácea, o mato, arbustiva, as árvores menores, e no meio de árvores maiores, que é a arbórea. Ok? Então aí eu tenho cerrado stricto sensu, chamado cerrado sentido restrito, ou simplesmente cerrado típico, e eu tenho aqui a classificação do cerradão, que é uma mata mais densa e fechada, árvores maiores localizadas em regiões mais úmidas. Tudo bem aí? Vou ativar novamente comentários para ver o que vocês têm a dizer, se estão entendendo. Antônio Antero, boa noite. Ana Paula Enzo, boa noite. Eles chegaram agora e vocês ainda estão fazendo noite?
Ó, a Cecília perguntando se vocês chegaram agora, porque eu tô falando boa noite. Não, meu amor, já estavam aqui. Alguns chegaram agora, por isso que o papai tá cumprimentando boa noite. Tá? Todos que você tá cumprimentando chegaram agora? Aham. Todos eles que o papai tá cumprimentando chegaram agora. Eu estava com ela, com a Cecília mais cedo, na Praia da Graciosa. Lá tem uns brinquedos infláveis, né? Hoje à noite. Papai, Aí... Oi, amor. eu acho que eu vou ter que apresentar as coisinhas de novo pra ele ver. Daqui a pouquinho o papai deixa você apresentar, tá? Aí ela foi pra brincar no brinquedo inflável e era R$5, 10 minutos. Aí tá bom. Coloquei ela dentro do brinquedo e já tinha umas crianças lá brincando. Aí quando a moça foi chamar, a moça chamou todo mundo pra sair junto. Aí ela falou assim, mas por que eu tenho que sair? Se eles estavam brincando antes de mim e eu cheguei depois, eu posso brincar mais tempo. Olha o raciocínio dela. Rapaz, meu Deus. Sandra de Araras, boa noite. Dionísio Lima, boa noite. Éder Noite, boa noite. Chegando agora, Antônio Antero, boa noite. Meninos, ficou clara a explicação que eu havia dado para vocês em relação às classificações do Cerrado? Ficou tranquilo isso? Ok? Vou falar um pouco com vocês agora sobre a região que também é abordada na prova, que é a região do Cantão. Professor Antônio Ladimir Sema, seja bem-vinda. Professor, e a região do Cantão? O que é a região do Cantão? Boa noite, Filarde. Cleiton Lima, boa noite. Hamilton Martins, boa noite. Oi, amor. Você quer apresentar para eles? Vou dar uma pausa aqui. Momento belezura. Mayla Coimbra, boa noite. Catiane, boa noite. Eu vou sentar ali. Você vai sentar ali? Meninos, eu vou manter a aula um pouquinho mais tempo depois. Hoje a Cecília ficou acordada para poder apresentar isso para vocês, mas a gente mantém a aula, tá? Deixa eu desativar os comentários para ela mostrar o desenho dela. Vem cá, meu amor. Você vai sentar aí? Não é no colo do papai, não? É no colo? Então, não? Eu tô esperando você sair pra botar o trabalho. Calma, ninguém Tchau, caiu. tchau, pessoal. Eu já vou apresentar. Ela tá esperando eu sair para ela colocar o travesseiro na cadeira para poder ficar mais alta para apresentar para vocês os desenhos que ela fez para vocês. Momento fofura. Ok. Organizando aqui, deixa eu... Oi, cuidado, meu amor. Momento. Cai no chão de novo. Pode sentar no balcão. Tá. Vai lá. Deixa o papai te ajudar. Eu vou tirar a sombra. Ok, cuidado com a cabeça. E tá virada pra lá. Ok, cabeça, cuidado. Oi aí, pessoal. Mostra seu desenho. Tudo bem? Eu vou mostrar a Dorinha. A gente vai mostrar algumas coisas hoje. Sabe? Cadê a pessoa? As pessoas... Ah, você quer que apareça? Não, papai tirou os comentários das pessoas. Você quer que apareça? Sim. Tá. Vou voltar aos comentários, que ela tá perguntando, cadê as pessoas, né? Pronto. Aí as pessoas. Ok. Vamos começar pela prova. Aqui. Esse daqui é um desenho. Não são tão... Eles são um pouco diferentes. Ó, olha aqui. Esses dois desenhos, né? Só que os dois têm coração. Deixa paradinho pra eles verem direito o seu desenho. Viu aqui, pessoal? Esse daqui tem coração, né? E esse daqui? Eles não são parecidos? Só que não são iguais. É assim. E esse daqui, ele não tem coração, porque ele é um só de escrever. Vocês sabem o que está escrito aqui?
Será que eles sabem o que está escrito aí? Pra Acho que eles sabem. Pra que tem essas mãozinhas levantadas? Hã? Pra que tem essas mãozinhas levantadas? Não, estão levantando as mãozinhas só para dizer que estão aí, que assistindo. Ok, então amando, pessoal. Ai. Tá bom. Eu vou mostrar uma coisa que eu já mostrei, mas é por causa que gerou mais alunos, né? Então eu vou apresentar a mesma coisa. Se gerar mais, eu vou apresentar a mesma coisa assim mesmo. Ó, tá vendo? Esse dedoço é um livro da Topa, né? E essa figurinha, e esse dedocinho aqui, ó, essa folhinha, Bandeiras. essa folhinha aqui, que eu tô apontando o dedo, sabia que ela é da minha história? É. E também, eu vou beber um pouco de água. Olha aqui, pessoal. Hoje eu tenho uma coisa dentro do torolida que eu já mostrei. Quem que sabe o que é? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Sabe. É porque tem muita gente nova que não estava na hora que você mostrou. Mostra de novo. Pessoal, eu só vou mostrar de novo quando saber. Mas se não saber ninguém, e aí eu vou fazer sem você saber, tá? Vou mostrar de novo. Ninguém tá mostrando. Ninguém sabe? Sabe, estão dizendo lá. Quem tá mandando oração tá dizendo que sabe? Eles estão dizendo. Não, eles estão dizendo que são as figurinhas da Copa, mas não é o que você quer mostrar, não é a figurinha da Copa. Pessoal, não é figurinha da Topa. É por causa que eu já torei todas as figurinhas da Topa. Figurinha da Topa não é tão torolido. É uma coisa bem mais torolida. Meu amor, finaliza que o papai tem que voltar pra aula. Eu vou mostrar. E ela também tem branca, tá? É um hamster. É um hamster torolido. E esse pau aqui é igual um hamster. Ele é um hamster, pessoal. Esse pau aqui. Ninguém sabe se é um hamster. Não, tá dizendo que não é o hamster. Não é. É o dedoço. Lembra o que é isso? Meu amorzinho, o papai tem que voltar pra aula. É assim. Agora eu vou mostrar uma coisa. Qual é o nome disso? Moeda de 5 centavos. Não, mas... Bronze. Bronze. Ó, eu vou mostrar uma cor bronze. Qual coisa que é a cor bronze? Ninguém sabe. Estão respondendo. O que tá respondendo? O que é bronze? E tem o formato de uma moeda. Oh, moeda, alguém escreveu a Luciela e disse que é moeda. O Gustavo falou que é moeda. É Olha, só que moeda. Pronto, papai pode começar a aula? Tem mais uma coisa. Qual é a cor? Qual cor que é prata? O Vinícius tinha falado que a outra era moeda de 5 centavos. Agora essa prata é o quê? É prata? Ele tá dizendo que é moeda também. Moeda. Tudo é moeda, né, pessoal?
Pronto, papai pode começar a aula? E mais uma coisa. Qual é essa cor? É prata com amarelo. Quer dizer, prata com dourado? É prata com dourado. É uma coisa que é prata e é dourado. Ninguém sabe? Deixa eu ver. Prata com dourado. A Mayla Coimbra está dizendo que você é linda demais. E uma boa noite. Ana Patrícia, se não estudar, reprova nas aulas dela. Uma moeda de 10 centavos, Vinícius está dizendo, não é de 10 centavos, prata com dourado. Ó, de R$1. A Antônia falou que é de R$1. Ela acertou. É de Leila R$1. também, R$1. Um monte de gente agora dizendo que é R$1. José Newton, R$1. Pronto? Terminou? Posso começar a aula? Oi. Mas falaram o que é? Falaram, moeda de R$1. Todo mundo tá falando moeda de R$1. Mué. Depois de moeda é o quê? Meu amorzinho, linda do pai. Moeda. Agora é a vez do papai, tudo bem? Tudo bem. Despede deles. Dá boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Se vir mais dente, me avisa que eu vim aqui fazer de novo, tá? Vamos. As pessoas que acertaram e as pessoas que chegaram antes. Aham. Vamos? Licença? Eu tô arrumando Eu só. sei, meu amor, mas papai tem que continuar a aula. Essa daqui é mais cara, ó, pessoal. Vamos. Ela já é vovó. Vamos? Princesa. Tá bom. Toma teu salve aqui. Papai, deixa aqui. Pronto. Papai, Oi. se chegar mais panela novo, você me avisa que eu vou aí, tá? Ok. Fazer de novo. Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão entendendo agora por que as minhas lives começam às 22 horas? Porque normalmente essa princesa já está dormindo às 22. Porque quando não está dormindo, vocês vão ter aula de fofura com ela. Boa noite, Mariana, amor, boa noite. Acho que ela vai ser professora também. Walter Guedes, quando tiver uns 15 anos, já pode fazer parcerias com o professor no aulão. Oi, amor. Já que chegou e aí vai chegar mais, então depois de chegar mais, aí eu vou ir pra apresentar de novo. Ai, ai. Vamos lá. Polga não. Isabela, boa noite. Janinha, boa noite. Fernanda Silva, boa noite, meu amigo. Como está, Fernanda? Pra mim. Ok, meninos, vamos voltar à vegetação do Tocantins. Janete, boa noite. Calma Monteiro, boa noite. Tequió, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Ok. Meninos, a gente tá falando um pouco sobre vegetação. Eu vou falar sobre uma região específica do Tocantins. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Alguém sabe me dizer que região é essa? Oh, minha foto tá quase em cima, essa área verde. Eu tenho a Ilha do Bananal aí no verde mais clarinho, né? A Ilha do Bananal e a norte, nordeste da Ilha do Bananal, eu tenho uma região chamada de Cantão. Professor, que região é essa? Meu amor, cadê minha água? Pega aí, papai, por favor. Por quê? Eu tô com sede de você, então eu deixei aqui. Não, papai também tá com sede. Obrigado. Você quer água? Depois você me dá. Tá, depois Quando eu te você dou. terminar. Uhum. Ou me dá. Lembra pra me dar. Quando se fala da região do Cantão, o que cai sobre o Cantão, professor? O Cantão é o encontro de 3 importantes ecossistemas. Isso já caiu em prova, tá? É vegetação de cerrado, vegetação pantaneira e vegetação amazônica. Como assim, professor? O que você quer dizer com isso? Eu estou afirmando a vocês, pegando aqui o mapa do Tocantins. Opa! Meninos, deixa eu desativar os comentários aqui rapidinho.
Oi, amor. Como se escreve? Hoje vai ter aula. H-O... Mas como se H? H? 2 tracinhos com tracinho no meio. Assim, ó. Mas deixa o papai terminar a aula aqui, pode ser? Assim. Ok, aí no mapa do Tocantins, você está localizando aí onde está escrita a palavra Mato Grosso. Mato Grosso, certo? Mato Grosso está à esquerda da Ilha do Bananal, ok? Esse verde que se encontra a norte da Ilha do Bananal é a região do Cantão, ou denominada APA do Cantão, ou Parque Estadual do Cantão. Professor, o que é o Cantão? Parque Estadual do Cantão. J. O Parque Estadual do Cantão, ou Área de Proteção Ambiental do Cantão, é uma área que apresenta grande biodiversidade e é uma área que é a transição de ecossistemas. Quando se fala de ecótono, professor, o que é ecótono? É a prova do vestibular da UFT, assim como de concurso, gosta de chamar ecótono. Ecótonos são a mesma coisa que faixa de transição. Ou seja, a região do Cantão, que é um parque estadual no estado do Tocantins, a região do Cantão é mistura de ecossistema, é mistura de cerrado com floresta amazônica com vegetação pantaneira. Aí você fala assim, professor, mas que vegetação pantaneira é essa? Gente, quando a gente fala do Pantanal, Pantanal não é uma área alagada? Quando fala de Pantanal, já vem à sua mente a área alagada, com lagos, lagoas, tuiuiu, veado campeiro, tuiuiu, aquelas aves, né, típicas do Pantanal, milhares de jacarés, letra E. O que nós temos? Então, o Cantão é isso. O Cantão ele tem uma característica semelhante ao Pantanal mato-grossense. Se na região do Cantão... Só isso, meu amor. Hoje. Não é hoje. Qual é a frase? Hoje vai ter aula. V. Papai escreve aqui, aí você copia o que o papai escreveu, tá bom? Não. Porque aí você... O papai pra você não ficar chamando o papai toda hora. Pode ser? Não, pastor. Eu vou fazer um desenho. Ok. Vamos lá. O Cantão, portanto, é encontro de vegetação do cerrado com vegetação pantaneira e vegetação amazônica. A chamada de vegetação pantaneira é porque no período de maior intensidade de chuva, que é o verão, certo? Nesse período, parte da área, como o relevo é de planície, um relevo plano, de menor altitude, essa região, centenas de lagos e lagoas se encontram na região, chove muito na época, com centenas de lagos e lagoas por ali. E numa área que é relevo plano, o que acontece? Lagos, lagoas e rios transbordam, formando uma grande área alagada e alagando a vegetação. Se essa vegetação fica parcialmente submersa, fica parecido com Pantanal. Por isso que é classificado como vegetação pantaneira. Professor, então na região do Cantão, eu tenho vegetação pantaneira, como eu tenho cerrado, como eu tenho também floresta amazônica. Tenho. Onde é que eu tenho floresta amazônica no Tocantins, professor? Meninos, dos estados que fazem fronteira com Tocantins, o único que pertence à região norte do Brasil é o Pará. Não é que faz fronteira norte, não. É que pertence à região norte. E na região norte predomina a floresta amazônica. Então, floresta amazônica no Tocantins pega exatamente essa região de divisa com o Pará. Vale do Araguaia divisa com o estado do Pará. Isso quer dizer o que, professor? Que a norte da região do Cantão é floresta amazônica. Que a região do Cantão tem presença de floresta amazônica, como do Cerrado, como de vegetação pantaneira. Voltou. Ok. Professor, entendi então que o Pantanal, aliás, que o Cantão é uma área de importante riqueza de biodiversidade no nosso estado por ser mistura de ecossistemas, por ser um ecótono ou faixa de transição. Perfeitamente. Teve uma prova que falava assim, trata-se de uma região que é um dos principais cartões postais do Tocantins, que recebe milhares de turistas ao longo do ano, localizada na porção ocidental do estado. E muita gente marcou aqui a região do Jalapão. Vou pegar outra imagem aqui que pega o Tocantins inteiro.
Marcou a resposta como se fosse o Jalapão. O Jalapão é essa área verde que fica à direita do mapa. O Cantão é aquela área verde que fica à esquerda do mapa. O que nós temos aí de diferença? Os dois são parques estaduais? São. Os dois são cartões postais do estado? São. Os dois recebem milhares de turistas ao longo do ano? Recebem. Mais intensamente o Jalapão do que o Cantão, mas recebem. Professor, a diferença é que o Cantão está na parte oeste e o Jalapão na parte leste. O Cantão está na parte ocidental. Ocidental significa oeste. E o Jalapão está na parte oriental. Oriental é leste. Raciocina comigo para facilitar a lembrança. Jalapão lembra Japão, os japoneses são orientais, então o Jalapão está na parte oriental do estado, ok? Jalapão leste oriental e Cantão oeste ocidental. Tudo bem aí? Ok, professor. Já entendi então o que é o Cantão, o que é o Jalapão, ambos parques estaduais e ambos também apresentam áreas de proteção ambiental. Professor, as características do Cantão se assemelham às características do Jalapão? Não. Na realidade, não. Ativando comentários aqui novamente. Quem não recebeu a apostila ainda, manda um WhatsApp para esse número que está embaixo, 984857576, para receber a apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins. E para quem não está seguindo ainda no Instagram, eu quero ver vocês seguindo no Instagram agora. Vai aí, clica, segue logo. Não enrola não. Segue. Toda terça-feira às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Ok? Tá, o Walter está dizendo... Opa, não, esse aqui já foi o comentário. Obrigado, Paulo César, começou a seguir. Fernanda Silva, Emerson está dizendo que já mandou, quer também, ok. Casiara, lá na região do Cantão, a Marília está dizendo, perfeito. Do que nós temos, meninos? O Cantão e o Jalapão, apesar de serem parques estaduais e terem na sua região áreas de proteção ambiental, eles têm características naturais muito diferentes uma da outra. Professor, você quer dizer que o Cantão é no relevo de planície, o Cantão é semelhante ao Pantanal Mato-Grossense, o Cantão é o nosso Pantanalzinho, enquanto que o Jalapão tem nada a ver com o Pantanal. Jalapão é a presença de serra, o que não encontra no Cantão. É a presença de cachoeiras, o que você não tem ali característico do Cantão. É a presença de dunas, é a presença de fervedouros, é a presença de outra característica natural que em nada, capim dourado, que em nada se assemelha à região do Cantão. Tudo bem aí? Cantão é muito diferente de Jalapão, apesar de serem parques estaduais, estão localizados em regiões diferentes e têm características naturais muito diferentes. O Aleph, meu amigo Aleph, parabéns pela eleição, professor. Em breve parabenizo pessoalmente. O Aleph, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Selmo Feitosa, boa noite. Luar Rocha, professor, esse modo de diferença oriental e ocidental foi genial. Show de bola, Luar. Davi Lucas seguindo. Quem não está seguindo ainda, por favor, siga. Segue aí no Instagram toda terça-feira às 22 horas, aula ao vivo. Hoje vocês entenderam claramente por que as aulas ocorrem às 22 horas. Porque normalmente às 22 eu já consegui colocar a mocinha para dormir. Quando não consegue, ela fica assim, o tempo inteiro querendo participar da aula, né? O Emerson está falando, o Cantão tem 9 cidades, faz parte da APA do Cantão. Professor, quais são as cidades? O Jalapão são 8 cidades. Vou pegar uma imagem aqui para demonstrar para vocês sobre a cidade. Não sei se vai conseguir fazer a leitura aí. Olha aí, ó. Você tem o município de Araguacema, Dois Irmãos, Abreulândia, Caseara, Divinópolis, Chapada da Areia, Marianópolis e Pium. São os municípios que fazem parte da região do Cantão. Tá? A minha foto ficou bem em cima, a minha imagem ficou bem em cima da parte que envolve Dois Irmãos. Mas Araguacema, Dois Irmãos, Abreulândia, Divinópolis, Marianópolis, Caseara, Chapada da Areia e Pium. São os municípios que envolvem a região do Cantão. Professor, e o Jalapão? O Jalapão você tem 8 municípios. Um momentinho. Pegando a água aqui. Lembrando que nós estamos no mês do Outubro Rosa, por isso estou aqui todo de rosa. Ok, meninos. Em relação ao Jalapão, vou pegar a imagem aqui que mostra a região do Jalapão. Ok. Em relação ao Jalapão, que fica esse verde aí à direita do mapa, eu tenho o município de São Félix, Tocantins, vamos contabilizar aqui, tá? São Félix, Mateiros,
Rio Sono, São Félix, Mateiros, Rio Sono, Lagoa do Tocantins, Novo Acordo, 5, Lizarda, 6, Ponte Alta, 7, e eu falei São Félix, Rio Sono, Lagoa do Tocantins, Santa Teresa. Pronto, 8 municípios. Ok? Santa Teresa, Lagoa do Tocantins, Rio Sono, Lizarda, Mateiros, Ponte Alta do Tocantins e Novo Acordo. 8 municípios que fazem parte da região do Jalapão. Tudo bem aí? Ok? Maravilha. A Laiane está falando aqui, professor, Jalapão tem vegetação de campo limpo e campo sujo. Exatamente, Laiane. Na região de Jalapão predomina-se a vegetação de campo limpo e campo sujo. Nós temos aqui outra imagem do estado do Tocantins, sobre o relevo do nosso estado. Estão vendo aí essa imagem que tem áreas de coloração, um marronzinho, vermelho para marrom mais escuro e um azul. O que nós temos aí? Regiões que estão marcadas pela altitude. Quanto mais parecido com marrom, maior a altitude. Quanto mais parecido com azul, menor a altitude da região. O que é importante saber sobre isso? Meninos, aí vai definindo para vocês relevo de planalto, planície e depressão. E eu vou relembrar vocês o conceito de planalto, planície e depressão. Lembrando, quem não recebeu a apostila ainda de Geografia e História de Tocantins gratuitamente, manda um WhatsApp para esse número que está aí embaixo da tela, tá? Para receber gratuito a apostila atualizada. E é claro, quem não está seguindo ainda, segue a gente aí no Instagram. Nesse mapa, meninos, fala-se das altitudes do Tocantins. O ponto mais alto do relevo tocantinense está lá em Paraná, lá no sul do estado, divisa com Goiás, 1.340 metros de altitude. 1.340 metros de altitude em Paraná, na Serra das Traíras. É o ponto de maior elevação no relevo tocantinense. Professor, e em relação ao relevo de Planalto, o que é Planalto? Meninos, relevo de Planalto é relevo com altitude superior a 300 metros. Jurandir Ross, um dos geógrafos mais conceituados na área de relevo brasileiro, Jurandir Ross, ele afirma o seguinte: Planalto é relevo com altitude que supera 300 metros acima do nível do mar. Mas tem uma definição internacional para relevo de Planalto, que são aquelas áreas mais altas onde o processo de erosão supera a sedimentação. Ou seja, as regiões mais altas, ela vai doar sedimento para a região mais baixa. Então, Planalto é a área mais alta que o desgaste vai fazer com que sedimentos sejam transportados para a região baixa. E a região baixa, onde acumula sedimentos, é planície. O que é Planalto? A área mais alta onde o relevo, onde o processo de erosão supera a sedimentação, onde vai doar mais sedimentos do que receber. E o que é planície? A área mais baixa onde o processo de sedimentação supera o de erosão, onde vai receber mais sedimentos do que doar. Tudo bem aí? Entenderam Planalto e planície? Planalto, parte mais alta, planície é mais baixa. Planalto, erosão supera a sedimentação, planície, sedimentação supera a erosão. Recebe mais sedimentos a planície e doa mais sedimentos o Planalto. Professor, e o que é depressão? Meninos, depressão para o ser humano é quando a sua autoestima está em declínio. Depressão para o relevo é quando o relevo está em declínio. Então, o que é depressão? É um relevo que interliga um Planalto a uma planície. Está interligando planaltos à planície, é relevo de depressão. Professor, e o que predomina no Tocantins? Depressão. O que predomina é essa interligação de planalto para planície. É depressão. Professor, você falou no início que o planalto ele tem altitude que supera 300 metros. Sim. E planície tem altitude inferior a 100 metros. Então, esse relevo interligando planalto à planície de 100 a 300 metros é relevo de depressão. Na realidade, a depressão ela varia no Brasil de 100 a 500 metros, porque dependendo do formato do relevo, mesmo superando 300 metros, pode ser classificado como depressão. Professor, aqui você mostra nesse mapa a parte de azul, envolvendo aí no meio do estado o rio Tocantins, envolvendo também na parte oeste a ilha do Bananal inteira, que é um relevo de planície, e o vale do Rio Araguaia, parte do vale do Rio Araguaia. Perfeito. O Rio Araguaia que é a divisa do Tocantins com Mato Grosso, depois Tocantins com Pará. Professor, o Rio Araguaia é um rio de planície e o Rio Tocantins é um rio de planalto. Tá claro isso aí? Rio Araguaia de planície, Rio Tocantins de
Planalto. Onde eu tenho as regiões de maior altitude média, professor? Região sudeste do estado. Onde eu tenho as regiões de menor altitude, professor? Região do Rio Araguaia, que é um rio de planície, certo? Em especial no Bico do Papagaio. A menor altitude que nós temos é lá no Bico, no encontro dos rios Tocantins e Araguaia, município de Esperantina. Ok. Deixe-me ver aqui. Comentário Aleph. Sobre os rios Araguaia e Tocantins, você falava sobre Planalto Planície e suas propriedades para construir usinas hidrelétricas. Como relembrar, como diferencia? O Aleph está mencionando o seguinte: relevo de Planalto é relevo mais alto, não é? O rio Tocantins é um rio de Planalto, não é? Se o relevo é mais alto, a declividade do relevo vai ser mais acentuada. Se é mais acentuada, a correnteza do rio é mais forte. Se a correnteza é mais forte, então o potencial para gerar energia elétrica é maior. Ou seja, em rio de Planalto você tem usinas hidrelétricas. O rio Araguaia, por ser de planície, relevo plano e baixo, correnteza fraca, o potencial para gerar energia elétrica é menor. Para a construção de hidrelétricas é menor. Então, no rio Tocantins e Planalto, eu tenho 7 hidrelétricas. No rio Tocantins e Planície, eu não tenho nenhuma usina hidrelétrica. Aí caiu na prova a seguinte peguinha: professor, então, em rio de planície, no caso do Araguaia, é impossível construir hidrelétrica? Não, não é impossível. Só que custo-benefício é mais viável a construção e o retorno econômico de hidrelétricas em rios de Planalto do que em rios de planície. Rio de Planalto é mais favorável ao aproveitamento de energia e rio de planície é mais favorável à navegação. Por quê? Porque o relevo é plano, certo? Porque não tem quedas d'água, e o que facilita o transporte fluvial. Professor, mas eu já vi isso para rios de planície normal, mas eu já vi uma prova falando que o rio Araguaia tem uma dificuldade com o transporte fluvial, com a navegação, porque é um rio muito raso. Verdade, a profundidade do rio Araguaia é muito pequena. E por que é raso? Porque ocorre ali o processo de assoreamento. O que é assoreamento, professor? São os bancos de areia que se formam no meio do rio. É o acúmulo de sedimento no meio do rio, dificultando assim a navegação. Professor, e por que se formam os bancos de areia no meio do rio ou ocorre o processo de assoreamento? Por causa do desmatamento que é provocado ao longo do rio. Se você desmata, retira a vegetação nativa às margens dos rios, o que é proibido por lei, o que acontece é o solo, aliás, a raiz da vegetação que segura o solo. Se você retirou a vegetação, o solo ficou solto. Então vem a água do rio e vai transportando esse solo solto no meio do rio e fazendo com que ocorra a existência de bancos de areia. E esses bancos de areia dificultam a navegação no rio. Ok? O Aleph, sobre a privatização de Jalapão, o projeto foi realmente arquivado ou a discussão ainda existe? Sobre o Jalapão já foi retirado, viu, Aleph? Não impede que no ano seguinte eles voltem com isso, mas esse ano não pode mais. Foi retirado. Mas para voltar no ano seguinte tem que apresentar um novo projeto de lei. Ok. Meninos, quem não está seguindo, por favor, segue aí. Obrigado, Gabriel Tech, por estar seguindo. Davi Lucas, boa noite. Ok, meninos, entenderam aí um pouquinho sobre o relevo? Que nós temos Planalto, relevo mais alto, que se encontra principalmente na região sudeste. Essa região onde tem presença de serras mais intensa é a região onde ocorreu o ciclo da mineração do ouro, na região sudeste, ok? E nós temos planície do lado oeste. A Ilha do Bananal tem essa característica, certo? 2/3 da Ilha do Bananal fica alagada no período de maior intensidade de chuva, exatamente por ser um relevo de planície. Tudo bem aí? Ok? Ficou claro a vegetação? Ficou claro um pouquinho sobre esse relevo? Palmeiras Atenta. Professor, o menor rio do Tocantins. O menor rio do Tocantins e do Brasil é o Rio Azuis. O Rio Azuis, ele se encontra um pouco mais de 100 metros, né, de extensão. O Rio Azuis, ele se encontra no município de Aurora do Tocantins, na região sudeste do estado. Boa noite, Davi Lucas. Boa noite. Na verdade, aqui é a mãe do Davi Lucas. Tô vendo agora que a fotinha é de uma criança. Boa noite, mãe. Emerson Betoca, no Rio Araguaia já estamos sofrendo muito, e com certeza. Tudo bem aí? Tranquilo? Relembrando, já que teremos uma prova para o Enem nesse fim de semana, isso aqui caiu na prova da Unitins, né? O que é mesmo isso aqui? Boneca indígena Carajá, feita de argila, certo? Ou cerâmica, como menciona a prova,
que pertence à tribo indígena Carajá, localizada na ilha do Bananal. O JV Lima. O professor fala um pouco sobre as Serras Gerais no sudeste do Tocantins. Solange, para receber a apostila é só mandar um WhatsApp para esse número que está aí embaixo, tá? Isabel Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Tá falando nessa época fica difícil, até com rabeta, né, para andar pelo Rio Araguaia, tamanho no período de seca, tamanha a quantidade de bancos de areia e a profundidade que diminui significativamente. Aqui fala sobre as Serras Gerais, o JV, não sei se é João Vitor, mas as Serras Gerais ficam localizadas aqui, ó. Tá vendo esse marronzinho aí à direita, divisa com a Bahia? Certo? E esse marronzinho à direita do Tocantins, na divisa com a Bahia, no sudeste do estado, é a Serra Geral, também chamada de Espigão Mestre. Serras Gerais ou Espigão Mestre é a cadeia de serra localizada à direita, na divisa com a Bahia, pegando ali a região do Jalapão. Ok? Professor, então nós temos algumas cadeias de serras no Tocantins. Temos Serras Gerais ou Espigão Mestre na divisa leste com a Bahia. Nós temos Serra das Traíras na divisa com Goiás. Nós temos a Serra do Lajeado, ou chamada Serra do Carmo, que pega aí à direita de Palmas. Vai por Palmas, Lajeado, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins. Passando também em Pindorama, e você tem a presença da Serra do Estrondo. Tá vendo aí à esquerda do Rio Tocantins nesse mapa que entre a parte azul tem uma serra, uma cadeia de serra, ela vai até o norte do estado, que é a chamada Serra do Estrondo, passa ali em Paraíso do Tocantins. Ok? Então nós temos algumas importantes cadeias de serra. Serra do Estrondo, que fica entre o Rio Tocantins e Araguaia, Serra do Lajeado, ou chamada Serra do Carmo, à direita de Palmas, certo? No município de Palmas, Lajeado, Monte do Carmo, Ponte Alta e Pindorama. Serras Gerais ou Espigão Mestre, na divisa a leste do Tocantins, pegando principalmente com o estado da Bahia, pegando a região de Jalapão, e Serra das Traíras, que fica na divisa com Goiás. Foi uma trairagem no Tocantins separado de Goiás. Então a Serra das Traíras fica na divisa com Goiás. Ok? Tranquilo aí, facinho. O Caio Vinícius, professor, a lei dos excedentes não foi sancionada pelo presidente da Assembleia. Não foi, cara. Caio, essa lei que é de minha autoria deveria ter sido sancionada há muito tempo. Ele literalmente enrolou em relação a isso e agora alega que orientação jurídica não pode 3 meses antes, 3 meses depois da eleição, o que não tem nada a ver. Meu ponto de vista, tem nada a ver essa alegação, está querendo enrolar mesmo, na moral. No período eleitoral ainda falou que depois da eleição vinha, e agora que passou a eleição foi eleita, né, mudou a historinha. Mas é pressão, joga na rede social aí, entendeu? Começa a pressionar o homem para ver se ele promulga a lei. O Felipe está perguntando, professor, qual o nome da boneca? Foi exatamente isso, Felipe, que perguntou na prova da Unitins, qual o nome dessa boneca, que pertence à tribo indígena Carajá, na Ilha do Bananal. O nome dela é Ritxoko, R-I-T-X-O-K-O, R-I-T-X-O-K-O, Ritxoko, ok? Gabriel Tec, quais conteúdos você acha primordial para aprofundar para a prova da Unitins, Medicina, Geografia e História, professor? Gabriel, na prova da Unitins caiu essa bonequinha aí, caiu sobre vegetação também, se eu não me engano. Vegetação, Bacia Tocantins-Araguaia, que nós falamos na aula anterior, da semana passada. Clima do Tocantins, tribos indígenas, relevo do Tocantins, que nós mencionamos agora, são assuntos de grande importância que costumam ser abordados na prova. E, é claro, os ciclos econômicos, ciclo do ouro, do cristal de rocha, ciclo da pecuária e navegação, que também já foi abordado em aulas anteriores. Lembro a vocês que nossas lives elas ficam salvas tanto no Instagram como no Facebook, como também no canal do YouTube. Segue, quem está aqui, segue também lá no canal do YouTube, que lá tem centenas. Eu digo centenas, mas eu acho que deve ter pelo menos uma centena de aulas também gravadas. JF, obrigado, boa noite. Giovanni, eu só comento sobre as tribos indígenas, suas características, podem cair no domingo. Ô, Giovanni, vai dar não, ó. Não vai dar, mas eu vou tentar fazer um pouquinho aqui, Giovanni. Pegar um mapa aqui, por coincidência tem algumas áreas. Estão vendo aí esse mapa? Aliás, vou ver se tem um mapa mais limpo. Mais limpo não tem não, mas isso aqui vai abordar um pouquinho. Meninos, vou desativar os comentários rapidinho, tá?
Curso da Guarda Metropolitana, você vai dar umas aulas para nós, Emerson? Depende de onde vai ser que você está estudando. Meninos, nesse mapa que pega uma parte do estado do Tocantins, tá vendo aí que tem no centro do estado tem um pedacinho verde, certo? Que é a APA da Serra do Lajeado, e tem logo a norte um pedacinho meio marrom, cor de abóbora, certo? Que é a reserva indígena da tribo Xerente, localizada em Tocantinha. Um pouco mais a nordeste do Tocantins tem outra área aí de reserva indígena, que é a reserva Craô, localizada nos municípios de Goiatins e Itacajá. Então, nesse desenho aí já mostra duas áreas de reserva indígena: Xerente em Tocantinha, Craô, localizada, a região da Craolândia, né, localizada em Goiatins e Itacajá. Aqui, pegando esse mapa um pouco mais amplo, você percebe lá no norte do estado, já na região denominada como Bico do Papagaio, certo? Você tem a presença da reserva indígena Apinagé. A reserva indígena Apinagé se localiza nos municípios de Tocantinópolis, Maurilândia e Cachoeirinha. A reserva pertence aos municípios de Tocantinópolis, Maurilândia e Cachoeirinha. Mas os indígenas Apinagé se encontram também no município de São Bento, Lagoa de São Bento. Tá? Então, Tocantinópolis, Maurilândia, Cachoeirinha e São Bento. Reserva indígena Apinagé. Ok? Reserva indígena Craô, em Goiatins e Itacajá, e reserva indígena Xerente, localizada em Tocantinha. Não vou mencionar as outras aqui, porque não estou com o mapa apresentando elas, não era o foco da aula de hoje, e aí fica até difícil de falar assim ao léu e vocês não terem condição de verificar. Mas, na apostila que vocês vão receber, manda um WhatsApp, lá fala todas as características sobre tribos indígenas, certo? E localização de cada uma delas, ok? Espero ter ajudado um pouquinho aí, Giovanni. Mas nós temos aula amanhã, Giovanni, em Paraíso, aula presencial. Aí você vai lá para a aula e a gente arrebenta. Ok? Solário Hélios, boa noite, professor. Boa noite. Alexandra, né? Prof, qual o trecho dessa Serra Geral? A Serra Geral, Alexandra, ela pega a divisa com a Bahia, pega a região do Jalapão também. E a norte, já na divisa com o Maranhão, ela é chamada de Serra da Tabatinga. Então, Serra da Tabatinga é a parte de divisa com o Maranhão, da Serra Geral. E a parte de divisa com a Bahia é chamada de Serra Geral ou Espigão Mestre. Ok? Tranquilo, meninos? Fácil. Bom, eu acredito que deu pra gente pegar um pouquinho mais sobre a aula. Já são 23 horas e 15 e estendemos esses 15 minutos em função da minha assistente que ficou aqui na aula com vocês durante um bom tempo, demonstrando as obras de arte dela, os corações, a escrita e, é claro, mais uma obra de arte aqui. Linda demais essa minha princesa do papai. Vamos lá, meninos. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, comentar uma coisinha. A Tequió está falando, prof, o senhor poderia falar sobre o coco babaçu? Posso. Inclusive, isso pode ser abordado na prova. Simária Gomes, boa noite. A aula em Porto Lu, eu não me recordo, que eu tenho que ver quando que foi agendada lá no IFTO. Sabrina Avelino, boa noite. Prof, aqui em Palma vai ter algum aulão para o UFT? Sabrina, só se eu fosse jogar no sábado, sabia? Esse aulão. Eu vou verificar amanhã se a gente faz um aulão pro sábado. Manda um WhatsApp aí para mim, que aí eu anuncio para todos os alunos que quiserem assistir esse aulão. Se não tiver outro aulão já marcado dos cursinhos aí pro sábado, a gente marca um para ajudar vocês. Mona Lisa Pescone, lá de Colmeia. E aí, Mona, seja muito bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Mas se puder, a gente coloca no sábado. E segue aí, viu? Quem não está seguindo, segue no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui. Ó. Meninos, agora deixa eu comentar um pouquinho sobre o coco babaçu. E é um assunto que pode ser abordado nas provas. Quando se fala de coco babaçu,
se encontra no Tocantins, principalmente no Bico do Papagaio. Tá? Quando se fala da região do Bico do Papagaio, se fala de uma região tradicionalmente com forte atividade de conflitos agrários. Falei na prova, conflito agrário, movimento sem terra no Tocantins, coloca na sua cabeça, é Bico do Papagaio. Quando se fala na região do Bico do Papagaio, nós falamos também de conflito pela posse de terra e da morte do padre Josimo Tavares. Josimo Tavares foi assassinado na região do Bico há algumas décadas atrás, exatamente pelos conflitos pela posse de terra. Ok? Bico do Papagaio, Coco Babaçu, conflito pela posse de terra. Ok? Dona Raimunda Quebradeira de Coco. Maravilha. Lavínia, boa noite. Raquel, melhor prof da vida. Ô, Raquel, que gracinha. Muito obrigado. Palmeiras atenta. Vale ressaltar, prof, que em Tocantinópolis tem uma indústria, sim, a Tobasa. Uma indústria que é a principal empresa produtora de derivados do babaçu, que é a Tobasa, lá o nome dela é Tobasa, lá em Tocantinópolis. Certo? Muito bacana. Muito bem lembrado. Gleice Vasco, estou aqui no aguardo desse aulão em Porto, professor. Ô, Gleice, vai acontecer, fica tranquila. Ok. Meninos, vamos encerrar então por aqui a nossa aula de hoje. Amanhã aula presencial em Paraíso, na sexta-feira aula presencial em Araguaína, e no sábado eu vou ver se a gente joga um aulão aqui no sábado, aqui em Palmas mesmo. Vou ver como é que tá a agenda aí, ok? Aula em Gurupi, tem que verificar a data, mas eu acho que vai ter uma aula lá em Gurupi. Estava comentando sobre isso essa semana, de uma data lá para Gurupi, ok? Meninos, beijos então a cada um de vocês. Coloca uma coisinha na sua cabeça, que todo mundo que quer passar, passa. Só não pode desistir. Toda fila anda. Você entrou numa fila, fique até chegar a sua vez. Você só não passa se você desiste. Se você não desiste, é natural passar. Tá? Se você quer passar um pouco mais rápido, estuda mais que os colegas que estão concorrendo contigo, que a sua hora chega mais rápido que a dele. Então, fica tranquilo que vai dar certo, vai passar, não desanima, porque a vitória para ti é certa. E você vai se dar bem na vida, mas muito bem na vida. Tem tudo para dar certo. Ok? Saminha, no Bico, vamos organizar no Bico, se lá em Tocantinópolis, se em Augustinópolis, se em Araguatins, vamos organizar essa aula no Bico. Definir a cidade para a gente organizar. Vocês vão me orientar aí onde é melhor. Ok? Tudo bem? Meninos, então um beijo enorme para vocês, muito obrigado aí pela paciência, desculpa aí a minha assessora que dominou um tempinho aí da nossa aula, mas sou eu que normalmente fico cuidando dela nesse período, quando a mãe dela está estudando, então a gente vai conciliando aqui na medida do possível. Beijos, fiquem com Deus, quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram, toda terça-feira às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Eu quero ver todos vocês seguindo. Tem que seguir, que é pra gente organizar esses aulões aí pelo interior. Ok? Segue. E é claro, marca os colegas para que eles também possam acompanhar as nossas aulas. Tá bom? Beijos, muito obrigado. Laiane, obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Ana Patrícia. Alice, boa noite. Seja muito bem-vinda. Dos Santos, boa noite. Felipe Rodrigues, boa noite. Augustinópolis aí, boa noite. Vitória Brilhante, boa noite. Segue aí no Instagram. Quem não está seguindo, por favor, siga no Instagram. Tá bom, meninos? 23 horas e 21 minutos. Aquele abraço, beijo no coração, sucesso na prova aí no domingo para quem for fazer o vestibular da UFT. E, é claro, manda um WhatsApp aí para eu mandar o material para vocês atualizado. O Selma, estou igual a polícia atrás do ladrão, correndo atrás. Isabela, obrigado pelo carinho, viu? Manda um WhatsApp aí, não esquece não. E segue no Instagram. Beijo, meninos. Eu vou mandar, para quem mandar o WhatsApp, eu vou mandar algumas pílulas de aulas, de dicas bem rápidas, de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos para vocês. Tá bom? Para ajudar aí em alguns assuntos. Beijo. Fique com Deus. Tchau. Até nossa próxima aula na terça-feira da semana que vem, às 22 horas. Tchau.